Meus irmãos, essa semana eu fiquei mais chocado do que já venho com essa onda de protestos que tem acontecido, e eu não quero aqui me ater à mídia. Eu acho que todo mundo tem buscado, e mesmo sem buscar, a informação tem chegado, né? Eu não sou nenhum sociólogo, eu não sou historiador, nem jornalista, né? Mas eu acho muito interessante esse espírito que tem se levantado de rebelião no Brasil, porque do ponto de vista lógico, parece que esse movimento tem razão. Porque os argumentos sutis dessa pequena massa que tem se levantado parecem racionais, lógicos. Vamos brigar, e o que me chocou foi o incentivo ao uso da violência, né, para reverter a corrupção. E que fique bem claro, essa bagunça não começou com esse propósito. Não existe uma mente que lidere esse movimento. É um bando de jovens que tem visto na mídia esse movimento em países onde, de fato, se chegou no limite da opressão, que não é o nosso caso, graças a Deus. Nos Estados Unidos, esse movimento se reproduz com outros argumentos. E aqui uma parcela da juventude brasileira agora se levanta contra a autoridade para dizer que está disposta, inclusive, a brigar, a fazer arruaça, a quebrar, destruir. E isso, de fato, tem me chocado, porque parece que quando a gente pensa que as coisas estão mudando no mundo e para melhor, parece que as pessoas estão tendo um senso de compreensão completamente invertido de valores. E cada vez mais invertido. E essas forças seculares vão penetrando a igreja, e ao ponto de muitos irmãos não saberem mais em que acreditar. Em que é que eu boto a minha confiança? Em que é que eu invisto? Em que é que vale a pena investir minha vida? Qual é a causa pela qual eu devo gastar minhas horas, meu trabalho, minha capacidade de raciocínio? E isso que está acontecendo aí fora se chama rebelião. Eu sei que para o mundo o que eu estou dizendo parece brincadeira. E se não, eu sou mais um alienado, porque a Bíblia tem sido instrumento de manipulação aí pela história e pelo mundo. Mas isso não é uma verdade, meu irmão. É exatamente o contrário. Eu sou uma pessoa comprometida e apaixonada por uma palavra que liberta. E quem vier dizer que é mentira, eu só posso mostrar com a minha vida o que eu era e o que eu sou. Livre. Me desculpe a expressão, eu não costumo usar esses termos, mas eu acho uma tremenda idiotice. Um bocado de filhinho de papai, e eu não estou indo na onda de Arnaldo Jabor, não, eu tenho consciência própria. Mas é um bocado de filhinho de papai que, para falar a realidade, eu acho 80% dali, me referindo ao caso do protesto pelo aumento de passagem em São Paulo, 80% dali, quem paga as passagens são os pais. Sem protestar. Pelo contrário, torcendo para que o filho tome uma decisão correta na vida e vá cuidar do seu próprio nariz. Eu acho não vou dizer que é uma palhaçada. Sabe por quê? Porque a coisa é mais séria do que isso. É um espírito que tem invadido a nossa juventude, chamado espírito de rebeldia. É um espírito que não para se submeter à autoridade de espécie alguma.
E aí é muito fácil. Não é porque Tatiana está aqui na minha frente, não. Mas é muito fácil. Eu vejo um bocado de fotografia mostrando policiais em atitudes erradas, e aí milhares de compartilhamentos, como se a gente não precisasse de autoridades, como se a gente não precisasse da polícia. Só compartilha isso porque não sabe o que é viver em um estado de anarquia, de barbárie. Aí se compartilha isso. Mas claro, não vai se refletir nessas coisas, meu irmão. Porque o espírito é o espírito de rebelião, de rebeldia. E não é à toa, porque esse mesmo espírito foi o que derrubou Lúcifer, Satanás. Isso é tão sério na Bíblia. Porque o diabo ele foi seduzido pela vaidade, ele foi seduzido pela arrogância, ele foi seduzido pela inveja, ele quis ser igual a Deus, mas o pecado que o derrubou foi o da rebelião, foi o da rebeldia. Por isso que para ele é tão fácil implantar esse mesmo sentimento no coração do homem, que, diga-se de passagem, é enganoso. Importante lembrar que o mundo jaz no maligno, por isso que a gente não pode esperar algo diferente, a não ser que nós tenhamos uma sociedade que se volte para Deus. Porque não vai ser a violência que vai resolver o problema do Brasil, meu irmão. Como nunca foi, nunca resolveu. Eu vejo a sociedade humana partindo de um extremo a outro, é um pêndulo que já vai ultrapassando todos os limites, daqui a pouco a roda está girando, mas sempre que se consegue uma conquista aqui, aquela mesma conquista vai levar a uma libertinagem, uma degradação moral, e o caos vai continuar o mesmo, porque a natureza do homem é a mesma. Só vai mudar o palco, a maquiagem, mas o problema permanece. Porque o que a Bíblia fala em relação a isso é que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É disso que o Brasil precisa. Não é de outra coisa. E talvez você tenha chegado aqui até conformado com essa luta, com essa campanha que tem sido feita. Mas não se iluda, meu amigo. Existe um manipulador muito maior por trás desse espírito de rebeldia, levando a nossa nação a um outro extremo. Aí eu acho engraçado, porque parece muito lógico, mais uma vez. A juventude decide bater de frente com a polícia. Uma polícia preparada para a guerra. Aí vai chorar, porque foi agredido. Eu sinto realmente, pelo um repórter, outro, que foi atingido por uma bala de borracha no olho. Isso é terrível, ninguém queria que isso acontecesse. Mas eu vou te falar, na minha ótica, a realidade do que acontece. Meu amigo, quem está para cobrir uma confusão daquela, ele está sujeito a qualquer coisa. E o próprio repórter sabe disso. Ele entrou no meio de um fogo cruzado. Mas enfim, não é por aí que vai a pregação. A questão é que a Bíblia fala claramente a respeito do pecado, da rebelião, da rebeldia. E fala claramente a respeito das consequências desse pecado. Você não precisa abrir agora, mas daqui a pouco a gente vai folhear alguns textos. Mas para você ter uma ideia, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz que
a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Que relação a gente pode fazer de uma coisa com outra? É que o pecado da feitiçaria é um pecado que abre portas de legalidade para que o inimigo venha atuar na vida da pessoa que se envolve com isso. Então, quem se envolve com magia negra, ocultismo, candomblé, ele está deliberadamente dizendo a espíritos imundos que eles têm liberdade de atuar em sua vida. O que a Bíblia está dizendo é que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância é como o mal da idolatria. É um pecado que abre portas para que espíritos malignos venham atuar na vida da pessoa. Rebelião, revolta. Biblicamente, o estado das coisas é exatamente como o do texto que nós acabamos de ler, Isaías capítulo 30, a partir do verso 1. Porque o que acontece com Israel é que Israel está vivendo um momento de crise. Está vendo a ameaça. Está vivendo um momento de opressão. Está sendo subjugado. E o Egito consegue, naquele momento, um certo destaque sobre a Síria. E o que é que os israelitas pensam? Vamos nos associar com o Egito. Mas o Egito representa o quê? O Egito representa o mundo. E o faraó representa o quê? É uma figura do inimigo, do diabo, do príncipe deste mundo. O que tem acontecido é que muitas pessoas, na tentativa de salvar sua pele, na esperança de viver dias melhores, têm se associado ao Egito. E eu não estou falando de fora, não, eu estou falando de dentro da igreja. Tem se associado àquele que é o príncipe deste mundo. Inconscientemente, essas forças seculares já estão entrando. Então, esperar em Deus, meu irmão, não é suficiente para mim, porque a crise está aí. Estar contente com aquilo que Deus pode me oferecer, com a direção que Ele pode me dar, isso não é suficiente. O Egito tem uma proposta melhor para mim. Não preciso ouvir Deus, não preciso ouvir meus pais. E eu repito, eu creio, não vi nenhuma pesquisa, mas eu creio que pelo menos 80% daquela galera ali, eu vi algumas entrevistas, os pais não concordam ou não concordariam que eles estivessem ali. E só um detalhe, é o pai quem está pagando a passagem para ele estudar e cuidar da vida dele. Mas infelizmente, a mídia tem essa força, né? Tem esse poder. O problema é que essa associação com o Egito, essa associação com o príncipe desse mundo, não dá a mínima para Deus. Não dá a mínima para a palavra de Deus, não dá a mínima para o poder de Deus, não dá a mínima para aqueles que são mensageiros de Deus. Enfim, vai tocando, vai levando, vamos nos associando ao Egito, vamos usando as armas dele, porque aí a gente vai ter coisa melhor, aí a gente vai ter salvação, aí a situação vai mudar. E isso não é verdade. Porque o que a palavra diz é que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É disso que o Brasil precisa. Rebelde, nesse texto, significa uma pessoa teimosa, indisciplinada, cabeça dura. Em hebraico, a essência da tradução da palavra que está aqui, obstinado, é cabeça dura, é teimoso, é indisciplinado. Rebelde é todo aquele que se rebela contra a autoridade constituída.
é um revoltoso, é um insurgente. Quem são os ídolos da nossa geração? Che Guevara. O cara não sabe nem quem foi Che Guevara, né, Rogério? Mas adora rebolar na universidade com a camisa do Che. Porque Che era a favor da, né? O cara pensa que é isso. Eu não conheço um maior revolucionário na história do que Jesus Cristo. Para transformar vidas, para transformar governos, para transformar nações. Jesus. Coisa tão séria. Agora sim, abra sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Onde é que a rebelião nos leva? Onde é que a rebelião nos leva? Deuteronômio 5, 16. Aqui é uma promessa de bênção, certo? Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Primeiro, honra pai e mãe, as principais figuras de autoridade que nós temos aqui na terra. Ah, mas eu já sou velho, já sou casado, não devo satisfação a ninguém. Isso não é verdade. Você pode ir por esse caminho, que a Bíblia não está nem falando em obedecer, porque aí é outra coisa. Você é independente, você pode decidir os rumos da sua vida. Mas deixar de honrar, não. E honrar é você considerar a pessoa dele, obviamente considerar um conselho que venha dele ou dela. Mas veja que promessa. Para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Agora vamos ver o contrário. Vá lá para Provérbios 20, 20. Provérbios 20, 20. Diz assim: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Gente, se nós tivéssemos disposição para ouvir o coração de Deus, nós iríamos entender que Deus tem sempre o melhor para nós. O problema dessa geração é que acha que sabe o que é melhor para si. Se associa uns com os outros, se associa com o Egito, não sabe que por trás do Egito quem reina é o príncipe desse mundo. Não é à toa que ele olha para Jesus e diz assim: está vendo os reinos desse mundo aqui, toda a riqueza, todo o poder, toda essa glória? Ele olha para Jesus e ele tem autoridade para dizer: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Só uma ajoelhadinha. Então, se você honra as figuras de autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, você está debaixo da bênção de Deus. Se você desonra, se você amaldiçoa, se você profere coisas ruins sobre elas, pode ter certeza que você está impedindo Deus de te abençoar. Porque você está associado com o Egito, confiando em Faraó, tomando as rédeas da própria vida. É o que o autor de Isaías vai dizer: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus e fazem acordos sem a minha aprovação. Mas vamos continuar. Abre aí no Salmo 68, versículo 6. Deus dá um lar
aos solitários, libertam os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quantos foram alvos dessa palavra aqui? Levanta a mão para eu ver. Deus dá um lar aos solitários, que Deus liberta para a prosperidade. Amém? Eu acho que vocês estão precisando buscar mais o Senhor, viu? Porque eu só vi 10 mãos levantadas aqui. Eu acho que eu estou precisando orar mais por vocês. Quantos se veem nessa palavra? Que Deus dá um lar aos solitários e Deus liberta os presos para a prosperidade. Amém? Amém. E essa terra árida, meu irmão, tanto a prosperidade quanto a terra árida não tem a ver só com a questão monetária, não. Porque tem gente que tem pouco, mas no seu pouco é próspero. Vive em paz, vive bem. Como tem gente, tem rebelde, que é rico, mas o coração é seco. A vida é seca, é estéril. Então uma coisa não tem relação com outra. Essa sequidão e essa prosperidade estão dentro de um conceito que o próprio Deus estabeleceu. É você viver bem. É você olhar para dentro de si e ter sua consciência tranquila, em paz, você ser feliz, porque você sabe que a sua vida pertence a Deus. Por outro lado, os rebeldes vivem em terra árida. Pode ser na melhor demoniocracia do mundo, o coração está seco. A palavra diz claramente que a rebelião está associada à maldição da escuridão e do definhamento da vida. Ser rebelde, obstinado, meu irmão, custa muito caro. Pode não custar agora, você não está vendo. Mas vai custar. Muito caro, muito caro. A Bíblia também deixa claro que os rebeldes não têm um coração reto para com Deus. Esse é o grande problema da rebeldia. É que a vontade de Deus no coração do rebelde não estão batendo. A coisa não está alinhada com ele. Cessou-se a sensibilidade de saber o que é que Deus quer. O que é que Deus espera? Veja aí comigo Salmo 78, versículo 8, rapidinho. Salmo 78, verso 8. Diz assim: eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. É esse o rebelde. Deus tem sonhos para a vida do rebelde, Deus tem desejos, Deus tem projetos, mas ele acha que tem um projeto melhor. Ele acha que se aliançar com o Egito é uma proposta melhor. E Deus está tentando falar, Deus está chamando, Deus está levantando pessoas, mas ele já tem um plano para a vida dele, ele não está disposto a abrir mão desse plano. Eu vou enfrentar o que tiver pela frente, para que eu venha viver dias melhores. Eu brigo até com o presidente da República. Mas eu vou mudar essa situação. E Deus olha lá de cima e ri. A consequência disso é que o homem mau só pende para a rebeldia. E por isso, diz a palavra, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Salomão escreveu isso há quanto tempo? 800 anos antes de Jesus? 700 anos antes de Cristo? O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Porque assim. Essa não é a estratégia
que Deus espera que os homens usem para mudar a situação, para inverter esse status quo. A estratégia, meu irmão, é que o povo se volte para Ele. Toda a sorte de mazela que a gente encontra na nossa nação, injustiça, corrupção, prostituição, vício, tudo isso tem a sua raiz numa só, que é o pecado, é a rebeldia. Tudo aquilo que as pessoas colhem nessa nação que é tão rica, tão abençoada. E olha, eu acho que não existe nação no mundo que tenha tantos recursos quanto o Brasil. Mas por que o povo não usufrui disso? Porque está debaixo de maldição. O Brasil é rico, mas há injustiça. E pode ficar muito mais rico, mas a injustiça tende só a aumentar. E grande parte da população não está nem aí para isso. Dilma agora lançou o Minha Casa Melhor, né? Bacana. É bom, sei lá, poder mobiliar sua casa. Mas a vida não consiste apenas dessas coisas, irmãos. O que essa nação precisa, na verdade, é se voltar para Deus. Não se iluda. Não saia por aí comprando a briga dos outros antes mesmo de refletir a respeito dessas coisas. Não saia por aí abraçando qualquer proposta antes de refletir quem é o Deus desse século. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o grande retentor da riqueza desse mundo? E sabe uma coisa? A rebelião, ela cega e emudece. Olha para o seu vizinho e diga isso para ele. A rebelião cega e emudece. Abra aí comigo Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Ezequiel 12, 2. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais insensível eu me torno à voz de Deus. Isso é óbvio. Quanto mais aliança eu fizer com o Egito, quanto mais contrato eu tiver com Faraó, menos disposto eu estou a ouvir a voz de Deus, e essa é a grande queixa do Senhor. Mas a proteção do Faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Essa palavra é tremenda, meu irmão. Tem um poder profético tremendo. Veja o versículo 7. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. É o Leviatã. Mas que não significa nada. O que acontece é que a rebeldia abre sim uma legalidade para que o Deus desse século segue o entendimento dos descrentes. Veja aí, versículo 4 do capítulo 4 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 4:4, pode abrir. É tudo que o diabo quer. Sabia que o diabo, para destruir a minha vida e a sua, ele só precisa de uma coisa, de nossa parte: falta de discernimento.
Somente. Falta de discernimento. E aí 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu quero concluir essa palavra com 3 pontos aqui. Primeiro, o rebelde ele é caracterizado pela não confiança no Senhor, ele não depende de Deus e nem se sujeita às autoridades constituídas por Deus. Em primeiro lugar, esses 2 pontos. O rebelde, ele não põe a sua confiança no Senhor e nem se sujeita às autoridades constituídas por Deus. O que é isso, autoridade constituída por Deus? Pai, professor, governos, os agentes da lei, de justiça, na igreja, pastores, profetas, mestres. O rebelde, ele não tem sua confiança no Senhor e ele não se sujeita à autoridade constituída por Deus. Por que você acha que todo escândalo que acontece com qualquer autoridade se torna um boom? Porque isso vai minando a confiança na autoridade. Mas abra comigo aí Romanos 13, capítulo 8. Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 8. Romanos 13, versos de 1 a 8. Já acharam? Paulo falando, viu? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. É assim que a minha Bíblia está dizendo. Quem tem uma versão diferente? As autoridades o quê? Superiores, as autoridades constituídas. Né? Tem outra versão que diz assim. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Eita! Aí você pode dizer, e aquele corrupto lá do mensalão? Foi Deus que botou? Eu tenho que aceitar esse sujeito? Todo povo vai ter o governante que merece. Eu vou repetir. Toda nação vai ter o governante que merece. No texto que nós lemos, Isaías capítulo 30, a grande questão de Deus é que Deus estava mandando Israel se submeter à Assíria. A Síria era santa? A Síria temia a Deus? Não, mas naquela ocasião era um instrumento de juízo para o próprio povo. Meu filho, baixa a bola, se submeta, porque o que vocês tentarem remendar com o Egito vai ficar pior. E aqui, por isso que Paulo está dizendo, não há autoridade que não seja constituída por Deus, meu amigo. Foi Dilma que Deus colocou, fale dela não vai não, ore por ela. Ore por ela. Veja uma forma dessa senhora ter um encontro com Jesus. Porque é a única forma da coisa mudar. O que você quiser fazer para derrubar Dilma, para atrapalhar a vida dela, vai resbalar em você. Ah, mas eu detesto o Ricardo Coutinho. Ore por ele. A única coisa que lhe cabe fazer. E respeite. Porque todo povo tem o governo que merece. Inclusive os que não votaram nele. Inclusive você que é crente, que pode dizer assim, mas não tem nada a ver, você faz parte do povo. Ore pela sua nação.
Evangelize a sua nação, porque o Brasil só vai mudar quando o povo, primeiro, considerar Deus e os seus planos, entender a importância da submissão às autoridades constituídas por ele. Mas vamos lá, Paulo continua. Portanto, versículo 2, aquele que se rebela, ó a raiz da rebelião aí, da palavra rebelião, contra a autoridade, está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Isso aqui eu acho fantástico. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Vocês querem viver livres do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, meu filho, você aí da passeata de São Paulo, tenha medo, viu? Tenha medo, pois ela não porta, naquela época era espada, aqui é cacetete, é spray de pimenta, né? É bala de borracha, não é coisa muito agradável não. Mas ela não porta a espada sem motivo, que é uma representação das armas que se usam. Olha o que Paulo está dizendo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição. Veja o cristão como é que ele precisa ir além, mas também por questão de consciência. Ora, quando eu andava errado, eu não podia ver uma viatura. O carro só cheirava fumo, os bancos tudo queimado. Se parasse ia achar coisa errada. Eu vivia noiado. Teve um dia que eu estava tão doido que eu saí em Tambaú, eu vi um carro igual ao meu, eu achava que era eu. E eu no meu carro. Né? Então vivia assim. Uma blitz era uma agonia, era uma aflição, um negócio. Um dia desse a gente saiu daqui para ir tomar um açaí. Eu, André, quem é que estava mais no carro? Paulo, né? Uma blitz, os caras tudo... Pá. Você só não pode dar risada, né, dos caras, mas a vontade que dá, e aí, beleza? Né? De tão em paz que você está. Né? Eu não sei se eu já contei isso aqui. Um dia acabou o culto, todo mundo foi embora, ficamos eu, Camila, Tauane e Douglas. E a gente foi lá para frente, né? Ainda era lá na frente. Aí quando a gente ficou conversando, o carro, de repente passou a Rotan, né? E havia acabado de passar uns caras fumando maconha pela beira-mar. Irmão, esses caras voltaram, já enquadraram a gente e... Bora. Calma, meu irmão. Calma. Eu sou pastor, a gente está saindo aqui da igreja e tal. Acho que o cheiro que os senhores sentiram foi do pessoal que passou ali, ó, lá vai. É lógico. Isso não é medo não, isso é sabedoria, meu irmão. Sabedoria. Sabe o que foi que eu ouvi? Desculpe aí, viu? Tenha uma boa noite. E foram atrás dos caras. Qual é, meu irmão? Sou pastor, velho. Oxi. Tá ficando doido, é? O que é que eu tinha levado? Uma mãozinha. E era bem feita, era para dar com força. Respeita a autoridade, rapaz. Agora a molecada não sabe o que é isso. Vamos continuar com Paulo, que o negócio está gostoso. Verso 6. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Nem tanto, né? Aqui no Brasil, nem tanto. Mas todo povo tem o governo que merece.
Olha, todo mundo gosta desse jeitinho brasileiro. Estou falando todo mundo, na igreja não, né? Na igreja não. Ninguém faz jeitinho, ninguém faz conchavo, ninguém sai por aí querendo levar vantagem na vida dos outros. Na igreja não, isso é da porta para lá, né? E espera ter um governo justo. E espera ter um governo santo. E espera ter muito dinheiro. Tomar cerveja, viajar, se prostituir. Verso 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Primeiro ponto. O rebelde não está nem aí para isso. E de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É por isso que eu, que vivia com medo da polícia, já em mais de uma ocasião, me vi dando palestra contra a droga com quem? Deusimar Guedes, da Polícia Federal. Do meu lado, olha aí. O que é que Deus faz? Faça o bem e você vai ser enaltecido pelas autoridades. Agora faça o mal e você vai ver o peso, viu? 3 coisas não se deve brincar. Justiça, polícia e Deus, né, Tenente Tatiana? 3 coisas que não se deve brincar. Segundo lugar, para os que confiam no Senhor, haverá bondade, compaixão, justiça e fidelidade. Está aí no versículo... Desculpe, antes disso. Essa geração é uma geração que não conhece a conversão. Não conhece o que é transformação interior. Todo mundo está em busca de uma transformação fora. Mas ninguém está disposto a promover uma transformação dentro. E essa é a questão, está aí, o Isaías capítulo 30, versículo 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Veja que palavra, meu irmão. É o mesmo princípio da vitória do salmista. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Aqui, o próprio Deus está dizendo através do profeta: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas essa geração simplesmente não quer dar ouvidos à voz de Deus. De novo, vem 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra pode ser o seu coração. A sua terra pode ser a sua situação familiar. A sua terra pode ser o seu bairro. A sua terra pode ser a sua cidade, seu estado, a sua nação. Mas a pergunta que Jesus faz é: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E aí sim, por último, para os que confiam no Senhor, bondade, compaixão, justiça e felicidade. Isaías 30, verso 18. Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Amém? Então,
como diz o Matuto, não empreem pelos ouvidos, não. O que nós estamos vivendo é um distanciamento terrível da palavra de Deus. Estou vendo gente que se diz crente, que se diz não, que foi, porque ultimamente tem se distanciado da palavra, não tem tido sensibilidade à voz de Deus, tem deixado para se associar com o Egito, tem caído nessa conversa fiada da mídia. Isso mesmo, isso mesmo. Hoje eu vi um policial jogando spray de pimenta num cachorrinho, uma foto lá. Milhares de compartilhamentos. Né? E tem gente que não está nem por dentro da história, mas vê aquela foto, aí já, o espírito de rebeldia já toma conta. E o que a nossa geração precisa entender, meu irmão, é que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, diz a palavra, Ele faz que ele tenha paz até com seus inimigos. Guarde isso no seu coração. Se os seus caminhos forem agradáveis ao Senhor, Ele vai fazer com que você tenha paz até com seus inimigos. Vamos ficar de pé?